Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e você está comigo no Minifront. Minifront que a gente trata, como você sabe, do curto prazo da arroba bovina. Curto prazo esse, moçada, que é sempre muito difícil da gente antever os caminhos, mas confesso que nunca vi tão difícil quanto a semana que está se encerrando. Muito bem, o que a gente percebe da tática, da estratégia que está em vigor no mercado? Daqui a pouquinho eu falo, não sem antes agradecer a contribuição da MSD, Saúde e Reprodução Animal Vemax, aditivo à base de virginiamicina da Fibro, Boitel da Agropecuária Grande Lago, e nesse front trago honrosamente o início. Apresento mais dois novos companheiros aqui do Pó da Viagem. A Cargill Nutrição Animal, Cargill Nutron Integral, tá tudo junto e misturado. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu que tive a Cargill como a minha casa profissional por alguns anos, tenho orgulho de ter isso no meu currículo. E também apresento o Cicobi Cred Goiás. Você que não conhece cooperativismo financeiro, preste atenção. Nos próximos dias nós vamos trazer muitas informações. Imagina você entrar em um banco em que toda a diretoria do banco é pecuarista como você, entende o seu problema, conhece do seu problema e tem todos os produtos de toda a rede bancária pública e privada do Brasil. É uma das redes bancárias que mais crescem, principalmente em termos de número de agências. Então, enquanto o pessoal está diminuindo a agência, o cooperativismo está aumentando agências. Daqui uns dias a gente fala mais. Seja muito bem-vindo, Cicobi Cred Goiás, aqui do setor marista de Goiânia. Muito bem. Apresentados novos companheiros, eu digo a você e confirmo que a tática, a estratégia usada dos frigoríficos é a mesma. Eles estão pondo o pé no freio dos abates de maneira violenta, tá certo? Através aí da oferta de preços frios, não gelados, quase indecentes para falar a verdade no mercado, e o estoque de carne tem de fato se reduzido. O pecuarista nesse momento, vendo esses preços aí ao redor de R$190 ou até menos em termos de oferta, não de negócio, mas de oferta em São Paulo, ele põe o pé nos freios e a gente percebeu que até quinta-feira o mercado estava caminhando para um colapso das escalas, como nunca a vi na minha vida, nunca eu vi na minha vida. A gente até mudou em alguns casos a métrica de dias de escala para horas de escala. Teve negociação de manhã, 4 horas depois os caminhões estavam na fazenda do companheiro para embarcar e abater. Então, na verdade, a escala estava medida até em horas. E porque o pecuarista, você sabe o carro, tem modelo 2019, modelo 20, fabricação 19 e 20, pois é. O pecuarista não aguenta trabalhar com um boi 15 e 20. O que é o 15/20? Preço de 2015 e custo de 2020, galera. Isso não faz mais verão nas nórias de abate. O pecuarista não aguenta mais o boi 15/20. Ele quer a caminhonete 20/20, não é? Pois é, o boi tem que ser o 20/20. Custo de 2020 e preço de 2020. Não dá para trabalhar com o boi 15/20. Por esse motivo, as escalas entraram em colapso. E a gente, ao longo da semana, aliás, desde o começo da semana, a gente começou a ver, num primeiro momento, a bolsa mais firme, imunes aos testes cardíacos aí do indicador, à medida que as notícias sobre o atacado foram acontecendo. Ainda notícias de movimento tênue para cima, mas ele é para cima. Essa que é a informação importante, logicamente também ajudado nesse momento pela virada de mês. Nós estamos produzindo menos na virada de mês, tá tudo certo. O fato é que o atacado interrompeu a sangria em alguns levantamentos, tá certo? E isso foi dando firmeza primeiramente na bolsa. Num segundo momento, na quinta-feira à tarde, abriu a porteira do boi de R$200 no estado de São Paulo, até um pouquinho acima disso. Tem negócios abaixo, é óbvio, mas já tem muitos negócios no número mágico, o número que ecoa na cabeça do pecuarista na hora de negociar, é o boi de R$200. Ao longo da semana, o coronavírus foi se espalhando, aumentando o número de mortes, que já estão às centenas, aumentando o número de milhares de infectados. Os países onde isso ia acontecendo, está acontecendo na verdade, reduzindo e deixando incerta a perspectiva de PIB da China, mas por outro lado causando alguns fatores positivos.
para o próprio mercado de carne. Então o discurso foi mudando. O temor frente à economia mundial, principalmente a economia chinesa, ele existe e é fato. Bolsa fechada, avião não pousa e não decola, fluxo de pessoas das indústrias, tudo parado. A continuidade do feriado de Ano Novo chinês caiu como uma bomba esse assunto, tá certo? Então é claro que o PIB, a economia vai sentir. Porém, com isso o dólar brasileiro sobe, nós tivemos o recorde de 4,28. Isso é música para quem exporta. Segundo, a moçada da China que estava aí comendo um ratinho, comendo uma serpente selvagem, está proibida de comer proteína animal selvagem. Tá certo? Faz sentido, agora não tem boca. Vai ter que cair no suíno, no frango ou no nosso bovino. Tá certo? Então diminui a alternativa, né? Existe um costume da população, mas é fato que se isso for proibido, a turma não vai deixar de comer. A turma está quieta em casa, mas ninguém está fazendo greve de fome. E terceiro, isso reforça a insegurança de alimentos na China, e isso privilegia a necessidade, potencializa a necessidade de exportações. Por isso que a gente viu na sexta-feira, muito claro, o índice Bovespa caindo das ações do mercado e os 3 grandes frigoríficos subindo. Muito bacana. O vírus compromete a economia, mas ninguém faz greve de fome. É isso que o comportamento macroeconômico vai derivar de consequência. Muito bem, eu diria para você, no mercado ainda há algum estoque de carne. Eu já falo disso, não sem antes lembrar de você do gerente de pasto. Gerente de pasto, eu trouxe um podcast muito bacana com Edmar Peluso, o episódio 2 de 3. Nessa quinta-feira foi ao ar, sexta na verdade, desculpe, ontem, dia 31 de janeiro, o derradeiro dia do mês, foi ao ar o episódio 2 dos 3 que eu tenho na Guaiaca com Edmar Peluso, uma conversa muito serena, muito tranquila, muito esclarecedora sobre o gerente de pasto. Dá uma olhada lá no Mercado Minuto. E segundo, Asbram, uma safra desafiadora, choveu pouco no segundo semestre de 2019, agora está chovendo bastante, já na nossa fazenda mais de 500 milímetros de chuva acumulado em janeiro. Como é que fica o seu plano anual de nutrição? Contate um técnico da Asbram que você vai ter uma recomendação bastante bacana de como fazer um investimento com muito mais qualidade e segurança em termos de nutrição animal. Pessoal, há ainda um estoque de carne para ser baixado, esse estoque em poder da indústria e do varejo, um estoque que ainda incomoda um pouquinho, mas ele já diminuiu muito, é fato. E eu diria que nós estamos muito próximos do equilíbrio. O equilíbrio não é de longe aquela euforia que a gente viu. Esquece aquilo de novembro de 2020, pecuarista. Sai dessa toada. Não adianta deixar no grupo de zap, boi não sei o que, da região tal, tracinho 240 por arroba. Isso não existe nesse momento mais e não vai existir. Mas vai existir sim um mercado em equilíbrio. Eu diria que base São Paulo isso vai nos R$200 por arroba e ponto final. Está muito perto. A semana passada eu tinha falado em mais 10 dias para o equilíbrio chegar. Eu diria que de fato ele está chegando. Detalhe, está chegando ainda sem China. Não estou falando que China voltou a comprar e nós já estamos vendo boi de 200 a rodo por aí. Muito bem, tira a euforia da cabeça, tá certo? E põe na sua cabeça uma outra coisa. O gatilho para o boi sair desse boi modelo fabricação 15, modelo 20... ou seja, preço de venda de 2015 e custo de 2020, é a carne reagir no atacado. Eu não peço para o boi subir, eu peço para a carne reagir. Reage, carne, isso está começando a acontecer, isso vai ser o gatilho. Moçada, é isso, eu finalizo por aqui convidando vocês para o Notícias do Front Premium ou tradicional. Os assinantes estão tendo acesso a partir de hoje, os não assinantes apenas no dia 7 de fevereiro, quando a notícia vai estar um pouquinho velha, tá certo? Por isso que eu faço o convite para você se tornar um assinante e contribuir para a campanha do Agro contra o Câncer, porque parte da assinatura arrecadada pelo Front vai diretamente para o Hospital de Amor de Barretos. E lá no Front Premium eu te pergunto, janeiro é um mês para esquecer ou não? Nós tivemos ali um aumento ano sobre ano de quase 27%, então é fantástico, mas o sentimento não é bacana e eu te afirmo, janeiro teve a pior curva diária dos últimos 14 anos de pecuária, pior ainda do que os piores anos desse universo de 14 anos de pecuária. Portanto, é para lembrar ou para esquecer de janeiro?
eu compartilho a minha opinião e a opinião de vários CEOs dos frigoríficos, um evento muito bacana essa semana em São Paulo. Eu diria que nós vamos ter um ano bom e quem está dizendo isso, além de mim, muito além de mim, porque eu não entendo nada de mercado, são os CEO de várias indústrias frigoríficas importantes exportadoras. Está lá no Front Premium, eu espero você lá, um abraço, até a próxima semana, fiquem com Deus, aqui com o bonezinho do ProBif, da Cargill Agrícola e da nossa Cicobi Cred Goiás entrando junto com os nossos outros demais companheiros. Um abraço, nos vemos aqui na próxima semana, com fé em Deus, até lá ele há de querer.